Conexão Ciência. Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre mulheres cientistas. Nesse episódio, vamos conhecer a professora Camila Silveira, do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Ela é coordenadora do Meninas e Mulheres na Ciência, o MMC, um projeto voltado ao incentivo, empoderamento e visibilidade das mulheres no mundo científico. Bom, sempre que eu falo desse assunto, eu começo dizendo que a gente ainda enfrenta um cenário de subrepresentação feminina, nós ainda somos minoria enquanto profissionais que se dedicam a trabalhar com ciência. Mas, para além dessa questão da subrepresentação, da gente buscar uma condição paritária em termos quantitativos de mulheres e homens nas diferentes áreas do conhecimento científico, nós mulheres enfrentamos situações que são muito problemáticas, situações que são estruturais, que é da violência de gênero. Essa situação da violência de gênero no campo da ciência vai aparecer em situações cotidianas, em momentos cotidianos da vida das mulheres cientistas, desde as dificuldades e obstáculos de acesso e de permanência no campo científico, até nos casos em que isso passa por menos recurso financeiro, o financiamento para a produção das pesquisas, trabalhos que são descredibilizados, trabalhos de mulheres que têm menos valores, trabalhos são menos citados, por exemplo, de mulheres cientistas. Então, são várias as situações que nós, mulheres cientistas, passamos e enfrentamos ocupando esse espaço de produção de conhecimento científico. A participação, a ampliação e a manutenção das mulheres na ciência tem que ser pauta recorrente, frequente nos debates acadêmicos, porque a gente precisa não só de ter esse diagnóstico, ter esse assunto colocado em evidência, mas que ao termos o diagnóstico, ao termos esse tema colocado no centro do debate, das discussões, a gente precisa criar estratégias que sejam estratégias boas, com bons resultados, para que a gente minimize esses efeitos das desigualdades de gênero no campo da ciência. E aí, para isso, a gente já tem alguns caminhos que têm mostrado resultados promissores, como, por exemplo, o fato da gente ter políticas destinadas exclusivamente a mulheres, pensando nos editais, nos financiamentos, a gente ter projetos que são projetos voltados para essa temática, para a inclusão, para o acolhimento das mulheres no espaço acadêmico. Eu queria deixar registrado que eu acredito muito no potencial dos projetos, das ações, das iniciativas e das políticas que valorizam a participação das mulheres no campo científico. Vou citar, por exemplo, os projetos de extensão, como o caso de um deles que nós temos aqui na Universidade Federal do Paraná, que eu sou uma das coordenadoras, que é o Meninas e Mulheres nas Ciências, que é um projeto que busca incentivar a participação de meninas e de mulheres nas ciências, manter essas mulheres na carreira científica, além de popularizar mulheres cientistas junto ao grande público. Eu considero que essa é uma estratégia bastante promissora, que já tem resultados muito positivos, porque a gente trabalha com a referência positiva, com a ampliação do repertório da população e das pessoas sobre a trajetória de vida e a obra de diversas mulheres de diversas áreas da ciência, e isso faz com que as meninas e as mulheres se reconheçam nesses exemplos femininos, e assim elas vão criando uma motivação para seguirem na carreira científica, se tornarem cientistas. E também a gente, ao fazer a popularização das mulheres cientistas, a gente faz com que as pessoas conheçam essas mulheres, as suas histórias, e passem a valorizar e a reconhecer o trabalho intelectual produzido por mulheres cientistas, o que faz com que a gente amplie essas referências e a gente comece a criar no imaginário coletivo essa ideia de que a ciência também é um espaço para as mulheres. E eu também considero fundamental que nós mulheres ocupemos os espaços de tomada de decisão na universidade,
sejam nos cargos mais estratégicos de tomada de decisão, os cargos mais elevados, mas em todos eles, né? A gente assumir os cargos de coordenação de curso, de graduação, de pós-graduação, chefias de departamento, direções de setor, as pró-reitorias, a reitoria, as coordenadorias todas que nós temos nas diferentes instâncias. Isso é fundamental porque nesses espaços em que as decisões são tomadas, a gente precisa ter uma diversidade de pensamentos, e quanto mais diverso é o espaço de tomada de decisão, mais promissora é a condição da gente tornar esse espaço cada vez mais democrático e inclusivo. Então é fundamental que nós mulheres, ocupemos esses espaços para que, de fato, a universidade ela seja cada vez mais um espaço inclusivo, um espaço democrático, onde todas as pessoas se sintam pertencentes. Obrigado pela participação, professora. Aqui no Conexão Ciência C2, seguimos trabalhando para levar a ciência para todas as pessoas. Continue nos acompanhando. Conexão Ciência.